Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos, e a gente hoje vai quebrar muita treta. Vai ser muito bom para mim, um dos melhores episódios. A pessoa convidada hoje respeito e admiro bastante. E a gente acha que tem muitos temas sensíveis a serem discutidos hoje, tá bom? Mas antes de tudo, se você trabalha com fotografia ou filmagem, né, precisa fazer um ensaio fotográfico, gravar um podcast, fazer um programa, uma live, sei lá, até um culto online, toda a nossa estrutura aqui do Estúdio Global, né, que é o patrocinador do nosso programa, do nosso podcast. Você pode seguir a página lá no Instagram, @Tretas e Diálogos, mandar um alôzinho lá e fazer um orçamento acessível no seu bolso para que você faça essa visão ou esse sonho seu, né, de fazer algo no digital acontecer, tá bom? Deus abençoe. Ana Cristina, nossa convidada de hoje. Oi, oi. Seja extremamente bem-vinda, tá bom? Obrigada, tá em casa. pastorzão. Fale tudo que quiser falar. Eita ferro. Sem censura. Queremos te ouvir e continuar aprendendo. Eu acredito que construção da nossa amizade, do mútuo respeito, acho que desde novembro do ano passado, trilha esse caminho, né? De transparência, honestidade intelectual e moral, mesmo diante das discordâncias que a gente possa ter no campo político e filosófico, né? Eu acredito que essa é a beleza ausente hoje dos radicalismos, né? Uhum. As pessoas não se enxergam. Eu penso isso, eu penso aquilo, sou isso, sou aquilo, e a gente não consegue ver os corações e a verdade dos propósitos de cada um. Por que aquela pessoa está ideologicamente irada? Deixa eu sentar e conversar. E isso empobrece o país. A gente tem majoritariamente uma ausência de líderes, né, em todas as instâncias e mesas de trabalho que impossibilitam esse diálogo. Se apresente, minha amiga. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer muito esse espaço, né? Vou tentar aqui me conter o máximo para eu conseguir ser objetiva e não tão emocional, porque quando a gente conversa, a gente sempre vai afinilando para esse lugar da nossa emoção gritar, né? Sim. Então, vou tentar não deixar isso acontecer aqui, um grande esforço, mas eu quero te agradecer pela oportunidade de me dar um espaço de fala, né? Eu penso diferente algumas coisas, mas estou aqui para ser ouvida, né? Na minha representatividade de mulher, de educadora, de mulher negra, de mãe. Então, tudo isso me valida, sabe? Sim. E eu estou extremamente feliz porque eu consigo ter isso com você, uma pessoa politicamente, ideologicamente diferente de mim, mas tão próxima, né? No amor ao Senhor, em conhecer Deus e fazer esse Deus, essa igreja de segunda-feira acontecer, que é isso que a gente se encontra muito aí, né? Então, vou me apresentar. Eu sou Ana Cristina, sou advogada, educadora também, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, atuo como orientadora educacional, especialista em ensino especial e educação inclusiva, participo também de algumas comissões na OAB, nessa tutela de direitos desse público, das pessoas com deficiência. Sou mãe de 3 filhos, eu acho que é isso que me legitima em todos os outros lugares que eu estou, porque foi a partir dessa experiência da maternidade, de ser mãe, que eu fui aprimorando esse olhar sensível mais humano para o outro, né? Aquilo que eu queria proteger os meus filhos e queria que eles fossem protegidos, eu fui conseguindo estender para os outros, né? E amo o Senhor Jesus de todo o meu coração. Ele é a razão da minha vida. Sou esposa, sou casada há 19 anos. E é isso. Acho que é isso. Eu lembro a primeira vez que a gente se viu e foi onde a gente se conheceu, acho que em Sobradinho, não foi? Isso. Na casa do Zé Marcos. Foi uma visita pastoral que eu sempre faço em troca de uma cesta básica para cada convidado. Uhum. E toda vez que a minha esposa me ouve falar que eu vou, às vezes, fluindo no sermão, partindo de uma perspectiva conservadora, que é a minha perspectiva
filosófica, política, moral, por aí vai, ela vai lá e puxa minha orelha dizendo: o mundo não é seu umbigo. Aquela é muito sábia, né? Tem gente... A mulher é muito sábia. Tem gente que não cabe restritivamente nessa visão. Então, se você prega partindo do ponto que todo mundo é politicamente conservador, você não fala ao coração de todos. Aí, nesse dia, eu falei pra ela: Keila do céu, que situação em Sobradinho. Eu falei pra você. Que eu fui ali falando, pregando, dava para ver a sua reação de amor e ódio, sabe? Eu vou rodando, gosto de andando em suas feições, assim. Hora impactada, dizendo: eita, caramba! E hora do tipo: que porcaria! eu acho assim, ó, qual a minha análise corporal que eu fiz em você? Meu Deus, que cara legal, que pastor bacana, mas que droga que ele é um bolsominion. Sim, exatamente, total. Eu falei, por que tinha que ser bolsominion, Senhor? Aí, Azia, acabou a reunião, aí você já mandou essa: oi, meu nome é Ana Cristina, sou professora cristã, feminista, tal. Aí eu falei: eita. Aí eu falei: onde você é professora? Ah, em Samambaia. Ah, a gente atua lá, tal, não sei o quê, bababá. Vamos começar daí. Uhum. Acho que depois dali a gente se falou um pouco, nos comprometemos ou prometemos um conhecer o ambiente do outro, né? Ah, vai lá na minha escola, já que você é pai de autista, também atua em algumas frentes, e depois eu vou lá no seu projeto. E acabou que a gente se encontrou de uma outra maneira ali, por causa do Natal, lá na sua escola. Daqui a pouco a gente pontua isso. Mas como foi para você essa nosso encontro ali? Foi exatamente isso, um confronto, né? Primeiro que eu já estava ali na resistência, todo mundo sem máscara. Já começou assim, sabe? E aí o André, meu marido, falou: não acredito que só você vai ficar de máscara. Eu falei: eu vou, sou a resistência, que palhaçada. No meio da pandemia, um monte de gente morrendo, os meninos da minha escola perdendo os pais, e todo mundo aqui sem máscara, esse povo é negacionista, né? Então, tipo assim, na minha realidade, no que eu vivo, no que eu experiencio, né? Aquilo ali, para mim, de cara, já foi algo assim que eu falei: meu Deus, né? As pessoas realmente estão nem aí com a pandemia. Mas ok, vamos ouvir. E eu fiquei lá com a minha máscara e todo mundo se abraçando e pegando na mão, e eu borrifando meu álcool, porque eu não vi ninguém com álcool naquele lugar. E o meu marido se contorcendo na cadeira: meu Deus do céu, amor, para com isso. Eu falei: não, eu sou isso. Sim. É uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. Eu sou isso aqui, né? E quem quiser me aceitar, vai ser assim. Eu acho que é por isso também que a gente se encontra muito, né? Sim. Em validar a nossa verdade, em quem a gente é e o que a gente acredita. Então, começou por isso, foram pedir uma foto, todo mundo foi para a foto, só eu de máscara. Se você for atrás dessa foto, só tem eu de máscara na tal da foto. Então, mas aí, quando você começou a falar, eu ficava assim: não, mas é isso que o cara tá falando. Assim, quase que tudo que você falava, o meu coração precisava ouvir aquilo. Inclusive de uma fé revolucionária, de uma fé atuante, de uma igreja da segunda-feira, né? Aquele movimento ali que eu vi da gente levar a cesta básica e várias pessoas entrando e pegando aquelas cestas básicas e colocando na caminhonete, sabe? E é uma coisa que eu, há muito tempo, mesmo nasci num lar evangélico, fui criada dentro da Igreja Batista, toda a minha construção foi dentro da Igreja Batista, mas que eu já vinha em muita crise de ver investimentos financeiros em LEDs, em aluguéis caríssimos, sabe, dentro da igreja, algumas coisas assim que me incomodavam. E a outra parte, zero, não acontecia, que era a parte onde Deus me colocou para viver uma realidade completamente distante da que eu sempre vivi. E quando eu finalmente tive um encontro com uma pessoa que era um líder, que era pastor, e que estava totalmente implicado com aquilo que me implica, eu falei: cara, que massa esse homem, que legal. Deixa eu entrar aí. Olá, Ana Cristina, sou cristã e de esquerda. Vamos lá. Nem vou entrar aqui os nossos devaneios que volta e meia a gente faz, conservadorismo, progressismo. No teu caso, e no teu campo de visão, né? Na tua visão de mundo,
teu lugar de interpretação da vida. Sim. Cristã e de esquerda, protesto e resistência, poderia ser uma outra coisa? Ana Cristina, poderia ser filosoficamente, ou na sua análise de mundo, outra coisa se o seu próprio povo fosse coerente entre livro e vida? Porque você fala, um líder, um pastor que se encontra na mesma... A gente desencontra várias páginas do livro da vida. Na página que me dói, que é o outro, por isso sou advogada, por isso sou professora, por isso me importo e te respeito profundamente, porque amo quem trabalha com vocação. Quem trabalha sem vocação quer salário apenas. Quem trabalha com vocação é apaixonado pelo resultado público do que se faz. Então, quando eu te ouvi chorando por causa dos teus alunos, eu falei bem assim, pessoa santa, terra santa, e eu devo respeito e o que eu puder. Se eu puder ser um megafone para essa mulher, eu tenho que ser. Então, foi isso que eu vi. Se a igreja e os pastores forem incoerentes, você acha que haveria o efeito colateral da gente ser cristão e mais alguma coisa? No meu caso, cristão e conservador. No teu caso, cristã e progressista. Se a nossa fé e o nosso povo fosse coerente com aquilo que toda a palavra do Senhor ordenou entre estilo de vida, vida moral, vida social, compaixão, misericórdia, generosidade com o outro, haveria necessidade da gente agregar outro título a um título tão grandioso que é cristão. Alguém que é chamado de uma extensão, ou um pequeno Cristo. Olha, Ana, uma pequena Cristo ali. Olha o Anderson, um pequeno Cristo ali. Então, pergunto porque talvez essa é uma das minhas dores. A gente é tão incoerente, isso, nos dois extremos, isso, que a gente empurra o povo de Deus a agregar algo a um negócio que é satisfatório nele mesmo. Eu lembrei, mais pra frente a gente vai falar do Natal, quando você disse, chorando, você mandou o áudio. Obrigado. Milhares de pessoas já passaram pela minha escola, prometeram e não fizeram nada. Você nem veio ainda e viabilizou o Natal deles. Eu acho, se eu não falei, foi o que eu pensei. Obrigado, pastor. Falei, não, é só a nossa fé exercida, executada. Não deve me agradecer para algo que é a expressão do DNA de alguém que crê. Então, o que eu estou fazendo? Dizendo na segunda-feira que aquilo que eu cantei no domingo é verdadeiro. É bem difícil esse podcast para mim, né? Porque me afeta muito, né? Sobre a primeira pergunta, né, que você trouxe dessa questão política, né, e o cristianismo. Me dói muito, pastor, porque na minha visão, né, que é só a minha visão do que eu já tive de experiências, rotularam o cristianismo a um lugar político de direita, em que os cristãos legítimos estão posicionados ali e qualquer outra coisa que se diga cristão ou não está para o lado da esquerda. E porque eu venho enfrentando algumas incoerências dentro da igreja, como eu te falei, eu nasci dentro da igreja, então eu tenho 39 anos. Eu venho experienciando incoerências graves há muito tempo, de todos esses que se rotulam nesse lugar de direita, nesse lugar conservador, nesse lugar moral, de defesa dessa política moral, mas que lá no fundo, lá na essência, são trapos de imundícia, fede como um sepulcro caiado. Então, isso chegou num limite, para mim, que eu fui vendo que não era isso, sabe? E eu acho que a questão do cristianismo, se ela pudesse estar despactuada dos lugares políticos, seria ótimo. Se a gente conseguisse colocar a política no lugar dela só de política e de cristão e fé só no seu lugar de cristianismo, espiritualidade e fé. Porque quando eu fui me identificando com a esquerda,
eu fui me identificando com a luta. Vou falar que eu concordo com tudo da esquerda? Obviamente não, até porque a minha vida mostra que não. Né? O formato que eu tenho de vida, o meu formato familiar, o meu formato moral, eu não respaldo tudo que acontece na esquerda. E também não respaldo o que acontece na direita, só que, para mim, aqui na direita, eles usam muito o nome de Deus. E aí me ofende muito, sabe? Usar esse nome, usar esse lugar, usar o pedestal dos palcos, das plataformas, dos púlpitos, para levantar uma bandeira que, no fundo, eles estão pouco se lixando com o que realmente é o cristianismo ensinado por Jesus. É só um utilitarismo, né? Isso. Então, eu fui cansando muito disso e eu fui estudando mais sobre a esquerda. Não vejo a esquerda, não defendo todo o marxismo de uma esquerda, sabe? Mas eu vejo a esquerda progressista, a esquerda ambientalista, esquerda... outros movimentos dentro da própria esquerda que eu me identifico mais. Me identifico muito com o que Marina Silva traz, sabe? Uhum. Então, é uma mulher que eu admiro muito, sabe? Porque eu me vejo nela, na coragem de romper com esses paradigmas todos de direita, sabe? E com a polarização que o nosso país está hoje, né? Se você não se coloca como direita, você automaticamente é um defensor do Lula e as pessoas cristãs te massacram por isso, sem nem te dar oportunidade de ouvir, de dialogar. Quero te ouvir por quê? Né? Eu sofri muito há alguns meses atrás, num post de uma pessoa da minha igreja, que colocou assim, agora ficou impossível, tem gente da esquerda levantando a mão no culto. Tipo assim, ou seja... Qual o contexto disso? Não, contexto nenhum. A pessoa colocou um post e colocou como uma palhaçada, assim, agora tá palhaçada instalada. Gente da esquerda até levantando a mão no culto. Então, assim, você imagina o meu lugar que estou ali... nasci na igreja, amo Jesus. Eu amo Jesus. Ele sabe o tanto que eu amo. O tanto que fazer o que eu faço, deixar de ganhar o que eu poderia ganhar na advocacia. Mas cada dia que eu levanto, que eu olho para aqueles meninos... Essa semana a gente passou situações, eu levei murro, eu levei tapa, eu desengasguei menino... E eu entro no meu carro e muitas vezes eu falo, Jesus, é porque eu te amo tanto que eu estou aqui. É porque eu te amo. Porque é uma coisa que queima dentro de mim, sabe? E aí você ouvir do seu irmão em Cristo que você não poderia estar ali na congregação levantando a sua mão porque você não se posiciona politicamente como ele, é muito doloroso. Dói muito, machuca muito. Então, eu acho que o ideal seria a gente, hoje, não ter a nossa fé atrelada a posições políticas. Acho que seria o ideal, para ter menos sofrimento. Mas, como não é possível, eu continuo me colocando nesse lugar de esquerda. Às vezes, quando eu te escuto, eu falo, será que eu ainda estou aqui? Outro dia eu te falei, não sei nem se eu ainda estou aqui. Mas você me ajudou muito com isso. Muito, né? Pastor Anderson, para mim é o Anderson já, né? Você já me ajudou muito com isso, assim, sabe? Até de conseguir ver, apesar de todas as suas questões que eu acho extremas em alguns pontos, mas você me ajudou muito a eu me sentir aceita como cristã. Né? No dia que eu te falei, eu sou Ana Cristina e sou de esquerda, eu fiz... Sabe, eu já estava tão no auge da minha resistência, do meu cansaço, que eu queria só ver qual era a outra resposta para validar minha raiva, e você me ouviu. Você, opa, legal, Lu, e aí, prazer. E aí, um monte de gente querendo conversar contigo e tu parou para conversar comigo. E aquele dia eu falei, epa, alguma coisa tem diferente aqui. O que é que Deus está querendo trazer para o meu coração? E aí, quando a gente passou por aquela situação na escola, que a gente vai chegar, eu falei, cara, já que eu estou achando que ele é o que ele é, eu vou perguntar. Não custa nada, ou não eu já tenho. Porque se ele se sensibilizar minimamente com o que a gente está passando aqui, então é verdade. Então ainda existe gente disposta, que realmente ama o Senhor, que está nesse lugar e que não é como tudo que eu já vi. E eu tive a resposta. Volta e meia eu tenho que ouvir o seu áudio. Então é muito profundo, assim, sabe, pastor? Porque
Desde que a gente estreitou a relação com a sua família, né? Que eu já tenho amor, que eu já tenho um carinho enorme pelos meninos, enorme. Mesmo vendo seus posts, muitas vezes absolutamente contrários ao que eu penso, eu só respiro fundo e eu falo, eu estou aprendendo muito. Eu estou tendo uma oportunidade de aprender e de ver de uma forma diferente. E que, ok, eu sei quem eu sou. Você me valida no meu lugar de cristã. Quando você fala para mim, Ana, eu quero te ouvir, estou disposta a te ouvir. Você está falando, tudo bem você ser quem você é. E isso é muito importante, por conta de tudo que eu já passei na minha vida, sabe? Por conta de eu estar aqui hoje com esse brinco representando uma mulher negra, com o cabelo dela do jeito que ela quer que seja. Que eu acho que a gente vai entrar mais, né? Sim. Nisso tudo aí, de todas as exclusões que eu passei na minha vida. Eu hoje estou aqui, podendo falar. Sou cristã, amo Jesus de todo o meu coração. E não me posiciono politicamente na direita. Pelo menos não na extrema direita ou na direita do Bolsonaro, que realmente para mim é algo horrível, né? Que eu tenho que engolir muitas vezes. Mas eu acho até que hoje eu me digo centro-esquerda. Pelos valores éticos morais que eu carrego, eu me posiciono mais aqui na centro-esquerda hoje. Aí você fala, né? Já saí de um extremo e centro-esquerda. Mas isso que você falou, uma das coisas que você falou, do lugar legítimo da fé, né? Meu Deus, que perigo. Às vezes me perguntam, quais seus pastores referências no país? Aí eu falo, olha, Nan Dias Lopes. Quase toda semana respondo Antônio Carlos Costa. Aí as pessoas continuam sem entender, porque, por exemplo, tem anos, né, que eu valido, aspas, protejo e afirmo nacionalmente o pastor Antônio Carlos Costa. Eu conheci no Rio de Janeiro, numa conferência de plantação de igreja, conferência calvinista. Me deu uma crise de choro tão grande. Os calvinistas são mais comedidos, né? Como não são costumeiramente pentecostais, só contemplam os dons ali quando são continuistas, mas a maioria, ou parte significativa, é cessacionista, né? Não crê na atualidade dos dons, então o culto é ordeiro, né? Então não tem esse, aspas, descontrole emocional. Mas o impacto foi tão forte. Antes dele teve um pastor, excelente pastor, excelente teólogo. Não vou falar o nome para não gerar polêmica. Tem uma palestra espetacular sobre plantação de igreja. A experiência dele no Morumbi, que levou a Super Nani, uma orquestra sinfônica, como contextualizar a cultura e igreja, um espetáculo. Aí teve intervalo, falaram, e o próximo pregador, Antônio Carlos Costa. Eu falei, mas não está no banner de divulgação. Não, veio sem ser divulgado. Não sei se o patinho feio, aí os pastores não queriam botar no banner, porque é a Ana, é o Anderson, entendeu? Então, se eu mando entrar pela porta do fundo, que sim, a gente não quer botar aqui no banner. Esse é o holofote. Aí, cara, o cara pegou o microfone. Em 2 minutos eu já tava chorando. Eu fui contido, olha. Teve um cara que me abraçou, não falou nada, mas eu acho que ele me apertou e disse: lembre-se que você está numa conferência calvinista, segura a onda. Nossa, eu tava quase, sabe? Nossa! Quase dando um glória a Deus, assim. Aí ele falou bem assim, ó, hein, pastor? Enquanto nós estamos aqui como pastores discutindo como plantar a igreja para a classe média alta, se a gente leva ou não a Super Nani, tem seu lugar e seu momento, se a gente leva a orquestra sinfônica, eu tenho que ir, e eu preciso do conselho dos senhores o que responder. Porque essa semana eu desci do morro, tal, aqui no Rio de Janeiro, e uma mãe está perguntando para mim até hoje como Deus permite que seu filho tenha o crânio partido ao meio com um tiro de fuzil, sendo que esse jovem cantou ontem na igreja.
E eu entro no carro sem respostas. O diabo senta no banco do carona, perguntando: onde está teu Deus? E eu desço sem força, sem argumento teológico, bíblico, nenhum. Onde está Deus? E a igreja não é a parte visível de Deus dentro desse contexto. E a gente está aqui, pastores, discutindo se a gente leva uma orquestra sinfônica ou não para dentro da igreja, e a gente não consegue fazer parte do chão da vida. Pastor Antônio Carlos Costa, anti-bolsonarista, anti-armamentista, dócil, gentil, elegante, puro de coração, refinado intelectualmente. Eu só preciso de 2 minutos ouvindo ele e digo: quão sujo e pecador eu sou. Meu Deus, como eu preciso de Deus. De tanta clareza bíblica, lucidez na teologia dele, sabe? Uau. Me faz me apaixonar cada vez mais pelo Evangelho e por Jesus. Mas ele é anti-bolsonarista. Olha aí. E achei um, porque eu não estou só, né? a igreja e algumas pessoas, mesmo que raras pessoas, eu acho que muitos dos que me ouvem e seguem entenderam quando eu digo que eu sou bolsonarista por contenção. Para mim, pauta moral é pauta cara, fundamental, mas eu começo dela, né? Mas assim, eu não sou canalha nem cretino, continuo fazendo análises e cobranças, não sou imparcial, não me vendo a ninguém, nasci de novo. Mas o Antônio não está nessa posição política que a religião evangélica hoje valida. E assim como ele, tem você, tem tantos outros. E hoje ele é o marginal espiritual, sabe? Uma lepra. Se eu sou o profeta do caos porque ajudei a prender pastores, Antônio é o próprio sobrinho de Satanás, sabe? Caraca. Uma vergonha para os pastores, porque ele não é bolsonarista. Porque ele é humano, sabe? Espiritualidade humana, do tipo, nossa teologia tem um fim, que bom a pauta moral. Mas do tipo, ir contra o gay apenas não mata a fome aqui da comunidade. Onde estão os pastores aqui? Protestam sobre a agenda gay, mas não protestam contra a fome. São assimétricos, né? Ele gosta dessa palavra, assimetria moral. São assimétricos morais. Não conseguem fazer um raciocínio completo. São seletivos nos escândalos. O pecado do gay escandaliza, mas a fome não escandaliza na mesma proporção. A violência policial, as violências estruturais não agridem tanto o evangélico quanto o pecado de um gay. E eu gosto muito de fazer a análise, por isso que te respeito, porque assim, nos extremos, direita e esquerda, as pessoas não estão querendo de fato serem sóbrias assim. Obviamente que eu não concordo também com toda a abordagem dele, eu acredito que ele poderia ser didático. Ele é muito didático, mas poderia ser mais assim. Então, ele se opõe ao bolsonarismo, mas não é totalmente didático quando se opõe à esquerda, por exemplo. Por exemplo, ele faz 9 reclamações do bolsonarismo e apenas uma da esquerda. Sim. Então, obviamente que cada um de nós tem um locus hermenêutico, né, o lugar da interpretação. Eu estou aqui, como ele, na comunidade, na favela. Daqui eu interpreto a vida. Isso eu respeito profundamente. Mas o país ele está precisando de liderança. Então, do tipo, vamos tentar equalizar? Eu falo 7 vezes contra o bolsonarismo. Mas 3 eu faço crítica ao meu próprio povo. Ou vice-versa. Sim. Ou eu como pastor. Então, estou a favor da igreja, 5 questões, contra ela 5. Sim. Ou contra ela 7, a favor dela 3. Ou a favor dela 7, contra ela 3. Sim. Então, tanto dentro da igreja como fora da igreja, os radicais são protecionistas. Sim. Então, o cara de esquerda não consegue ver ou criticar os próprios erros, o cara Sim. de direita também não. Sim.
E assim, é doloroso. Vai criando uma bolha, né? E grave, extremamente grave. Se fosse a esquerda, hoje a gente está numa crescente majoritária no ambiente religioso, mas ao lado do conservadorismo bolsonarista. Os pastores progressistas, a maioria deles são desviantes, hereges. Antônio ainda não. Tomara que não se torne. Porque, por exemplo, eu entendo que quando você é marginalizado pela igreja, a tendência sua é abraçar filosofias contrárias à fé. Então, mais do respeito que eu tenho por ti é que tu é discordante crendo na totalidade. Não, eu sou bíblica, sou evangélica, eu creio no evangelho todo. A gente já falou questões que não necessariamente a gente precisa pontuar aqui no podcast, dizendo, olha aí, tem uma pauta moral nessa questão, naquela. Então, do tipo assim, ó, quando o cristão bolsonarista pensa o crente de esquerda, ele pensa numa pessoa totalmente concordante com toda a pauta filosófica, e às vezes não. Isso. Do tipo assim, ó, tem gente que está na esquerda pelo social, mas é discordante da pauta filosófica. Isso. E para eu concluir e devolver para você com a pergunta de 1 milhão. A dor e o perigo é isso que você falou, é muito sério e muito forte. O lugar da validação religiosa ao cristão evangélico. Ele só é cristão se ele tiver à direita, ele só é cristão se ele for bolsonarista. As raridades como eu porque eu já tinha todo motivo. Se eu fosse, Ana, um pastor de esquerda, eu já era um herói nacional. Sabe qual é a grande treta? A busca por coerência. Se eu fosse um bolsominion de arminha e não cobrasse também os conservadores, sim, eu era esses bolsonaristas banais, sabe? Sim. Esses políticos bolsonaristas idiotas com 500 mil, 1 milhão de seguidores que não tem porcaria nenhuma, de nada. De exemplo, de família ou de projeto. Vai no Instagram de um cara desse e você só vê eles falando de esquerda. Você viu o Lula? Você viu a Anitta? Nada, não produz nada. Então, se eu fosse um bolsominho da arminha, eu seria esses idiotinhas bolsonaristas louvados pelo virtual, sem nenhuma experiência na vida real. Se eu fosse um cara de esquerda, filosoficamente falando, eu já seria um herói. Então, imagina, virtualmente, o pouco que algumas das lideranças esquerdistas fazem no Brasil são ovacionados. O nosso projeto de abuso sexual, ele não tem visibilidade na esquerda nem na direita. Caramba, eu sou um pastor atuando com apoio a vítimas de crime sexual cometido por pastores e cooperamos com a prisão de mais de 7 deles. Do tipo assim, ó, eu não tenho voz nem visibilidade nessa direita bolsonarista, que não respeita nem honra nosso trabalho, nem na esquerda. Por quê? Porque eu falo para aquela, meu bem, não sei o quê, por que você falou aquilo? Eu falo, é complexo entender e caminhar com o Anderson Silva, porque eu sou moralmente conservador, emocionalmente progressista. Sim. Aqui. Sim, por isso que a gente então, assim, ó, o cara bolsominion é de esquerda, você tá vendo? Ele fez uma live lá com os caras do rap. Olha só, é de esquerda, tá lá na favela levando cesta básica. Aí o cara progressista no outro dia, não, ele não é progressista, olha, ele é armamentista, ele é bolsominion, ele não sei o quê. E as pessoas não conseguem equalizar para a construção do bem comum. Elas precisam dos extremos, parecem, para se sentirem vivas, sabe? E olhando nessa minha experiência social volta e meia, que pessoas, irmãos na fé, pastores como o Antônio, que são política e socialmente mais progressistas, não por ideologia, ele participa muito da visão de Martin Luther King. Na autobiografia de Martin Luther King, ele até fez uma série, tá no podcast dele, no Spotify, do Antônio Carlos.
O próprio Martin Luther King é acusado pela direita de ser marxista. E tem reflexões extraordinárias de Martin Luther King na autobiografia dizendo, olha, eu não posso ser, porque o marxismo ele abraça a dialética materialista. Ele não acopla nesse resultado social e humano a transcendência. O homem é fruto do meio e a nossa teologia diz que o homem é fruto do pecado. Então eu acredito num Deus pessoal e redentivo, que é o meu pai. Ok? Mas ele diz assim, ó, quando Marx enfrenta as massas e a hipocrisia da igreja, eu posso concordar com ele. Mas quando ele diz que Deus não existe, ou que não existe um resultado social e humano que também é fruto de uma força transcendental, espiritual, eu estou contra ele, porque eu creio nesse Deus redentivo e pessoal. Uau! Então, extremamente sóbrio e maduro. Mas a gente não está pronto para um Antônio Carlos Costa, sabe? Parece que a gente louva pessoas coerentes só depois que elas morrem. Sim. Sabe? Sim. Dá para, por exemplo, discordar filosoficamente do Antônio e amar sua teologia, por exemplo? Dá. Sim. Entendeu? Sim. Eu concordo com a discordância dele do bolsonarismo. Eu discordo do fato que ele deveria também falar mais mal da esquerda do que da direita. Sim. E amo a teologia dele. Sim. Não há teólogo melhor e maior. Olha só. Na doxologia, sabe? No impacto da glória de Deus nesse país do que o Antônio. Olha só. Mas é esculhambado pelo o lugar de validação evangélica. Não é bolsonarista. É uma segregação que... É porque a nossa sociedade, a forma como a gente se constituiu enquanto sociedade, desde 1500, desde Brasil Império, vamos lá, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que tudo que está desconstruído hoje e tudo que não está bom hoje e todas as problemáticas de corrupção de hoje vieram só por conta da ascensão do PT no governo. E a gente esquece que a gente tem um Brasil Império desde 1500 que é de direita. Né? Então, se você vai colocar numa régua o tempo que a direita teve no poder e o tempo que a esquerda esteve no poder, tudo que foi feito de bom ou de ruim, coloca numa régua, numa balança, e aí a gente consegue tirar as próprias conclusões. Mas o que me dói, enquanto uma pessoa que ama Jesus, eu não quero nem colocar que é cristã, crente, sou cristã, sou crente, mas assim, o que mais me chama é o meu lugar de amor pelo Senhor, por tudo que Ele representa, por tudo que Ele é, o Deus da minha salvação, o meu único Deus, que eu acredito integralmente na sua palavra. E o que me dói é que eu estava anteriormente dessa igreja que eu vi esse story, que é a minha igreja atual, mas antes disso, eu estava numa igreja em que, na época da pandemia, eu fui completamente excluída da igreja, porque eu defendia o uso da máscara, porque eu defendi, sim, que aquele momento não era o momento da porta da igreja estar aberta. Porque a igreja que eu estava era uma igreja mais ou menos do tamanho desse estúdio aqui, ou um pouco maior, sem ventilação, só era ar-condicionado, a gente tinha pessoas idosas ali, e eu achava, sim, que naquele momento não era o momento daquela porta estar aberta. Mas já fica... as pessoas já entendem que eu estou me levantando contra a igreja do Senhor. Olha, a Ana agora se colocou como uma... Ela não apoia o Bolsonaro, então ela já deixou de ser de Deus. Vamos colocar aqui em um português bem frágil. Já desceu para o purgatório. Né? Já desceu para o purgatório, já está no meio das pessoas que não querem que a igreja se levante, que a porta da igreja esteja aberta. E sabe, já cria uma fantasia toda em cima só do seu pensar, só da sua forma de pensar ser diferente. Então, é isso que eu acho assim, que está muito, muito complexo na questão toda, que eu acho que você precisa ajudar muito nisso, sabe? E quando você me coloca aqui, você já está fazendo isso. E quando você cita esse outro pastor, que eu vou sair daqui, eu quero seguir, quero saber quem é, quero estudar, conhecer melhor. Porque é isso, pastor, é de que o Bolsonaro, para mim, Ana, né? Tá. Pergunta de 1 milhão. Vai.
Aí você já começa nisso. Por que parte majoritária dos professores no Distrito Federal e no Brasil são antibolsonaristas? Então, Darcy Ribeiro, ele tem uma frase que é assim: a falta de um projeto para a educação é um projeto. Então, desde do começo, desde antes, sabe, ainda quando estavam se construindo a agenda dessa figura, né, de Bolsonaro, eu fui dar uma olhada no que seria proposta para a educação e eu vi claramente que não tinha projeto, não tinha nada estabelecido de forma concreta para a educação. E isso se configura no que a gente tem hoje. 4 ministros que já passaram pelo Ministério da Educação e um fez um trabalho pior do que o outro. Então, primeiro veio o Ricardo Rodrigues, que ficou menos de 100 dias no Ministério. Depois me colocaram um economista para ir para a pasta da Educação, que foi o Abraham, o Entrebal, o sobrenome dele é uma coisa assim, que outro sem proposta, né? Outro que desenhou o cenário da educação hoje no Brasil como extremamente falido, né? Considerando números, considerando um ponto de melhoria só na alfabetização, como que os nossos índices de IDEB estivessem relacionados a ser uma educação positiva ou negativa a partir de números e sem conhecer a realidade social, que eu queria depois voltar nisso, mas só voltando aqui aos ministros. Então, veio esse que, além de não ser uma pessoa qualificada para a pasta por ser um economista, ele já começou mal, já começou cortando 1,7 bilhões de reais, que era investimento para as universidades e para os grupos de pesquisa. Tirou essa verba, a política afirmativa que a gente tinha para negros deficientes estarem nas pós-graduações, acabou o projeto. Então, assim, tudo que a gente vinha construindo, não vou falar tudo, mas algumas coisas que a gente vinha construindo e melhorando em termos de educação para ter acesso de oportunidades. Foi nesse aí que teve a polêmica lá dos autistas? Aí não, aí veio o segundo, que foi o Carlos Alberto, o terceiro, né? O Carlos Alberto Decotelli, que não conseguiu provar o currículo dele, e no currículo vinha que ele tinha doutorado, que era mestre e não sei o quê, e nada se comprovou. E, por fim, veio o Milton Ribeiro, que foi o último, né, que, para mim, quando entrou esse Milton, ele é um professor, pastor, né? Mas quando a fala dele, quando ele começou a falar de inclusivismo, né, uma pessoa, um professor que trata a inclusão como inclusivismo, não sabe nem o termo técnico para a gente falar de uma inclusão de fato e não uma integração do ensino especial, aí eu vi que realmente a gente continuava nessa falta de projeto para a educação. E hoje a gente está aí, até agora, aí, por último, agora teve esse escândalo aí das barras de ouro e tal. Dos pastores, dos né? Pastores, lobby de pastor dentro do MEC. Por que no MEC? Porque nunca teve um projeto de educação nesse governo. Nem anterior a posse mesmo, como é que fala? Agenda, né? A agenda política dele nunca teve um projeto efetivo para a educação. E aí vem hoje propagandas que você está assistindo a rede secular. O MEC está disponibilizando para você, pai, alfabetizar o seu filho em casa. Tipo assim, vamos normatizar, trazer como se fosse comum uma alfabetização, como fosse eu ensinar para você que cada palavra é composta de pedaços, cada pedaço tem uma família, como se fosse só isso, sabe? Como se fosse simples. Pegaram a educação e transformaram em algo volúvel, fluido e simples, e que não precisa de uma atenção. E isso eu estou te falando aqui, né, em termos de Ministério de Educação. Mas antes de tudo isso, sabe? Na educação, a gente trabalha, a gente se move, né, tentando fazer com que a aprendizagem seja significativa para o estudante. Como eu estava conversando com você, eu não posso querer que o meu estudante, que está reprovando sequencialmente a mesma série, não consegue alcançar níveis de alfabetização, não consegue letramento. Eu não posso promover esse estudante, ou não promover, olhando só o aspecto cognitivo. Ele sabe ou ele não sabe. Ele tirou nota 7, ele tirou nota 6. Eu tenho que entender o contexto.
Eu tenho que entender se ele tem dificuldade, transtorno de aprendizagem. Eu tenho que entender qual é a família que ele está inserido. Eu tenho que entender por que para ele não é importante a escola. E como é que eu faço para mostrar para esse estudante que a escola é a janela, é a oportunidade dele melhorar de vida? E será que ele quer? O meu melhorar de vida para ele também é o melhorar de vida? Sabe? Eu propor para ele ir para uma universidade e ele conseguir um bom lugar social, será que é esse lugar que ele com o que ele aprendeu desde sempre, desde de como foi gerado, será que é isso que é importante para ele? Então, a discussão sobre a educação ela é muito mais profunda. Ela parte de uma questão sociológica, de entender a sociedade, de entender onde esse estudante está, qual é a posição social que ele ocupa na sociedade, para depois eu pensar numa inclusão, numa perspectiva educacional que afete ele. Eu não preciso amar todos os meus estudantes, eu não preciso amar a escola e a educação, mas eu preciso fazer com que a educação afete quem está naquele chão da educação. E o que a gente percebe? Que o formato Bolsonaro, né, tudo dele é o que ele pensa, sabe? É naquela rigidez da forma de pensar. Militarização das coisas, né? Militarização das coisas. Deixa eu te falar, minha filha estuda num colégio militar. Agora, olha o contexto. A minha filha passou por preparatório para o colégio militar. A minha filha faz, no mínimo, 4 refeições por dia. A minha filha tem lazer. A minha filha tem igreja. A minha filha tem toda uma estrutura. E ela quis estudar no colégio militar. Agora, eu vou querer militarizar uma escola, falar para os meninos, olha, o seu cabelo afro você pode cortar, porque não está dentro do padrão que a gente quer aqui agora, porque a sociedade tem que ser moralmente e civilmente organizada desse jeito. Eu vou afetar esse aluno para essa educação ser significativa para ele? Será que o caminho é esse, sabe? E aí, quando a gente... Até compartilhei com você, né? Quando eu entendo o meu cristianismo, a minha fé, que ao longo de toda a minha vida eu tenho, né? Eu amo Jesus, amo a palavra, conheço a palavra, eu sei que a verdade é a minha verdade e a sua também. Mas eu não posso, enquanto educador, exigir que a minha verdade seja do meu aluno, sabe? Eu tive, até te contei esse caso, que eu tive um aluno que ele começou a desmotivar, estava evadindo, não estava mais indo para a escola. E um dia que ele voltou, ele estava na segunda, menino pequeno, né? E a mãe fazia diarista, era a avó que levava, aquela confusão, todo menino não queria ir, simplesmente não ia. Aí um dia que ele foi, logo na entrada ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E a gente estava, na minha cabeça, até então, no melhor momento, que era o momento da acolhida, em que todo mundo ia cantar uma música e ia fazer uma oração. Então, na minha cabeça, aquele momento, ai, que momento bom, né? Receber os meninos com uma oração. Ai, que legal. Aí esse menino começa a chorar. Aí eu abordei, eu falei, meu amor, hoje você veio para a escola, a tia está tão feliz, vamos orar comigo. Tia, eu não quero mais voltar aqui, porque eu não faço essa oração. Os meus pais são do terreiro, eles são do candomblé, eu não gosto disso. Eu não quero mais estudar, eu não quero vir aqui. E eu vi que aquele formato era uma violência para aquela criança. E aí? Porque aquela escola é tão dele quanto do outro que é evangélico, que é filho de pastor. Aquele espaço é tão dele quanto do que é ateu, do filho do ateu, do filho do bandista, do filho do cristão. O espaço da educação é de todos, não é do A, B ou C. E naquele momento eu fui tão afetada. Eu falei, gente, eu nunca tinha parado para conversar, para entender. Ponto cego. Você com um ponto cego. Agora pensa um conservador radical, que pensa assim, ó, já vi projetos de vereador evangélico, deputado estadual evangélico. Qual o projeto de lei? Ter uma Bíblia em cada biblioteca. Ok, a Bíblia é um livro, né? Para quem não crê. E uma referência histórica a ser consultada. Deve estar em toda a biblioteca, ok. Mas o projeto era para considerar essa Bíblia na biblioteca da escola sagrado. Ok, vamos lá. Laicidade do Estado é norma
socioteológica dos grandes reformadores. Conquista deles e posicionamento deles. Reino de Deus, reino da espada, como eles chamam o Estado. Ou cidade de Deus, como disse Agostinho, ou cidade dos homens. Olha, estão tirando o crucifixo dos prédios públicos. Estão tirando a oração do Pai Nosso da escola. Tá, gente, vamos lá. Vamos tentar pensar agora como Jesus e tentar como os pais da fé, os reformadores. No exercício público democrático. Isso é uma loucura. Quando eu, assim, ó, você, esclarecida, um ponto cego, sou cristã, que bênção, meus alunos, vamos orar. Você deixou escapar a questão do é mais abrangente do que eu penso. É mais abrangente do que eu alcanço na minha teologia. Imagina quem está no radicalismo. Porque vamos lá. Se pode a oração do Pai Nosso na hora do recreio da escola, tem que tocar a música do terreiro. Sim. Tem que ter o tapete para o menino islâmico. Sim. Tem que fazer o terço do menino católico. Então você percebe que a minha maior dor como pastor e um ator social é perceber que as pessoas não querem dialogar. Deus no Estado. Tirou o crucifixo ali do negócio. Ok, gente. Mas se... No Rio de Janeiro, não sei se você viu, maior guerra. Porque tem o dia do evangelho, tem o dia do santo não sei o quê. Aí uma parlamentar trans, uma vereadora trans no Rio de Janeiro, foi lutar pelo dia da Maria Mulambo. Você tem que ver a briga. A revolta. Não, deu briga, deu soco. Sim. Jesus é o Senhor! Aí o chefe, o presidente da Câmara Municipal do Rio, crente, orou em línguas, bateu no chão. Essa casa é uma casa de Jesus. Louvado seja Deus. Aí eu acho que o próprio Jesus dizendo... sim. Ai, meu Deus. Assim, Deus dizendo, ai, meu Deus. Ai, pra mim mesmo. E os reformadores dizendo, meu Deus, que loucura, esse povo não entendeu nada. Porque, por exemplo, se Deus, aspas, nos dá o direito de incredulidade, eu posso existir sem reconhecê-lo. A religião, usando o Estado, o ordenamento jurídico e a política, quer impedir a incredulidade. É isso. Do tipo assim, ó, Pai Nosso nas escolas. Aí o menino ubandista, o menino islâmico, então eles não vão orar? É isso. Então, por exemplo, os pais deles não pagaram impostos que Exato. gera todo a engrenagem estatal para que a escola pública possa existir? Estatal. O ponto é esse. Sabe, do tipo assim, ó, se o que deveria ser feito nesse ambiente que o evangélico não faz esse raciocínio, por isso que está toda essa loucura e ele querendo validar isso. Ó, você só é evangélico se você for bolsonarista. E qualquer cobrança é traição. Do tipo assim, ó, não, amigo, você já leu algum teólogo reformador? Você já leu o que eles pensavam sobre o Estado? Por favor. Religião, aspas, nenhuma. Um norteador moral. Norteador religioso é dentro da igreja. Norteador religioso é dentro da seita, é dentro, sabe, no ambiente estatal, público, democrático, onde todo mundo é cidadão, pô. Sim. O trans, o gay, sim, o islâmico, o umbandista. Do tipo assim, ó, se o Estado vai legislar em prol de todo cidadão, olha a variável religiosa que existe. Exato. Mas, assim, é um momento muito doloroso, porque as pessoas não querem refletir, dialogar sobre isso. E o Estado tem que olhar, né, porque a gente tem o princípio constitucional da isonomia, né, o artigo 5º da Constituição Federal traz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer raça, etnia, sexo. Só que é uma igualdade abstrata que, no concreto, é uma extrema desigualdade. Essa igualdade imaginária, né, e protetiva do ordenamento jurídico, ela, na prática, ela não existe quando o assunto é o racismo, quando o assunto é a segregação das minorias, as políticas afirmativas, o olhar isonômico, porque
quando aconteceu isso comigo, que me deu plim, que eu entendi o que estava acontecendo ali, eu rapidamente mudei minha prática. Então, na minha sala de aula, os 5 primeiros minutos, eu passei a ler um poema com os meninos, escolhi algum poema. Agora, cada um fecha os seus olhos e pensa e fala com Deus. Cada um estava tendo... Deus da tua definição teológica. Exatamente. É o seu, entendeu? Porque eu me vi violentando ali. Depois que eu tive essa noção, eu falei, cara, o espaço que é do menino, eu estou trazendo aqui a minha crença de uma forma violenta para ele, né? E aí eu tive que refazer. E aí você vê um presidente da República que quer tratar a educação como 2 e 2 são 4, sabe? Rosa para menina e azul para menino. Eu não estou dizendo, e me entenda, eu não estou dizendo que eu concordo com várias coisas nesse âmbito todo. Mas eu estou dizendo que no espaço educacional, e quando a gente fala de política educacional, a gente não pode pensar a partir do meu olhar, do lugar que eu estou posicionado socialmente. Porque, na maioria dos casos, a educação pública ela é feita de tudo que eu desconheço socialmente. É um mosaico, né? Exatamente. A educação pública de todos, o acesso para todos, sabe? Eu acho... sério, ontem mesmo eu estava assistindo televisão, eu dei gargalhada no sofá de uma propaganda do MEC. O Ministério da Educação promovendo... uma educação de qualidade. Você, professor, acesse o site do MEC, que lá vai ter tudo para você fazer uma aula interativa e não sei o quê, sendo que eu não tenho. Eu passei a pandemia, eu comprei o meu computador, eu paguei a minha internet para funcionar para os meus alunos, eu ajudei professor, a gente fez rifa para disponibilizar celular e tablet para aluno. Eu vou falar de aprendizagem, eu vou falar de alfabetização sem fazer um teste da psicogênese. Até entrei no site lá, eu falei, não, deve ter teste da psicogênese para saber se o menino é silábico, pré-silábico, silábico, alfabético, para o pai poder fazer uma avaliação, um teste e aí partir para a alfabetização. Não tinha nada disso. É um engano que está sendo feito com a educação. É abusivo, é imoral o que estão fazendo com a educação no nosso país. Não estou aqui só para falar das questões de salário, que está defasado, que também é imoral, das escolas, muitas não terem condições mínimas para os meninos, a escola de latão, que a gente, numa capital federal, ainda tem esse tipo de estrutura. Mas, principalmente aqui, onde é a minha seara, educação especial. A última discussão, que foi em 2020, ou foi 2021, se eu não me recordo exatamente, mas foi na época da pandemia, um ato normativo do MEC que a intenção é tirar os meninos especiais, os meninos neuroatípicos, das escolas, das unidades regulares, e colocá-los em centros específicos, especializados, que é onde eu estou hoje. Só que o meu trabalho hoje não é para os meninos ficarem aqui, nos centros especializados. O nosso trabalho, a nossa luta, é para colocar os meninos aqui, no ensino regular. Porque é na modelagem de comportamento, é no espelhamento, né, que a gente vai conseguir desenvolver esse menino. Mas aí o ministro, então ministro Milton Ribeiro, na fala dele, é uma forma da gente fomentar o inclusivismo. Sabe assim... O TO já é uma bosta. E a palavra... E a pessoa já não sabe nem o que está falando, que não sabe nem o termo técnico do que ele está falando. Você acredita que é muita gente, por isso essa rotatividade, querendo legislar, estabelecer verdades, sem também a vivência prática do tipo assim, por exemplo, não consultou famílias, alunos e professores e profissionais desse ambiente. Do tipo assim, vou estabelecer uma questão dessas questões do ensino especial e não ouviu ninguém. Houve meia dúzia, né, que está dentro do gabinete ali de um ministério, de uma secretaria, mas não foi lá na ponta de lança, né? Eu lembro. Uma das coisas que se marcou, assim, que você falou, deixa eu tentar lembrar especificamente. Do tipo assim, uai, Ana, por que você resiste ao Bolsonaro ou você é anti-bolsonarista?
Aí você falou bem assim, você só está ajudando minha escola porque posturas, falas ou a extinção de leis ou de projetos que fariam um recurso ou uma realidade chegar na minha escola não chega. Aí eu estou te ligando por causa disso. Então não tem como eu apoiar um ecossistema governamental que aqui, ó, no chão da vida, quebra o... Exato. Quebra o que eu estou fazendo. Exato. Só quebra. No primeiro corte do Fundeb, fora isso, né? Fora todas as questões relativas ao Fundeb que eu assim, não quero nem trazer aqui. Mas, assim, o primeiro corte lá do governo Bolsonaro, foi no ensino superior. Né? Foi quando teve o primeiro corte para as universidades, os centros de pesquisas e as bolsas da CAPES. Então, pessoas que estavam estudando fora foram perdendo as bolsas e tudo. Por quê? Porque iriam reverter todo esse montante para o Fundeb, para a educação básica. O primeiro corte foi com essa desculpa, porque, como eu estou te falando, a análise que foi feita foi em termos de números. Mas aí eu quero te trazer uma informação ou uma provocação para você entender sobre essa questão de números. Então, a gente tem um índice que mede essa questão do desempenho do estudante na educação pública, né, brasileira. E, por exemplo, o Abraham, que já chegou detonando com o patrono da educação, porque hoje... A gente, da educação pública, a gente tem um patrono que é reconhecido internacionalmente porque ele nos propôs uma maneira diferente de ver a educação, porque até então a gente tinha uma perspectiva de pedagogia tradicional, que era aquela do cuspe-giz. O professor é o rei, é o dono do saber, o aluno senta na minha frente, enfileirado, e aí eu passo um conteúdo e todos têm que aprender no mesmo tempo, do mesmo modo, e se não aprender... eu vou te dar uma nota baixa. E se você aprende, você é muito bom, vai o seu nome com 10 estrelinhas no quadro. Né? Então, é uma pedagogia meritocrática, do mérito. Quem está muito bem ali vai ser destacado. Né? Vamos valorizar os bons. E essa é uma pedagogia bancária que Paulo Freire fala, que ela deposita e quer sacar o conhecimento na mesma medida que ela foi depositada. E aí, Paulo Freire traz para a gente, né, a questão da aprendizagem significativa para o estudante. Se o estudante... ele começou alfabetizando jovens e adultos a partir do rótulo do sabão em pó, do Omo, né, a partir da pasta de dente, da palavra da pasta de dente, o que era significativo para aqueles jovens e adultos conseguirem aprender e se alfabetizar. Então, a gente foi entendendo na nova escola, nos novos projetos educacionais, numa educação mais libertadora, que a aprendizagem precisava ser significativa. E que não é porque o aluno fulano tirou 10 e o outro fulano tirou 6, que só por conta dessa nota, um está muito bem e outro está muito mal. Por quê? Porque esse pode ter dificuldades e transtornos de aprendizagem que esse aqui não tem. E a gente precisa avaliar isso, por isso que tem um orientador, né? Por isso que tem todos os profissionais da educação que vão para dentro das escolas para conseguir entender qual que é o campo cognitivo ou social que está afetando essa aprendizagem. E aí a gente vem com um formato bolsonarista de educação, exatamente naqueles formatos lá da pedagogia tradicional. Militar, que vale quanto pesa, sabe? Eu tenho um filho que ele é TDAH e TPAC. Tem transtorno do processamento auditivo central e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E quando meu filho estava no 3º ano, eu comecei a notar que ele tinha muita falha ainda na alfabetização, pagava uma escola particular, fui na escola particular, uma das escolas referências aqui, e conversei com o pessoal da escola, com a orientadora da escola, e falei, olha, o que está acontecendo com meu filho? Ele não está aprendendo, não está indo, ele não está entendendo os sons e tudo. E aí ela falou para mim, olha, o seu filho não tem o perfil da nossa escola. E quando eu ouvi isso, qual é o perfil? Porque eu pagava uma mensalidade considerável para ele, e ele não era o perfil, porque ele tinha transtorno de aprendizagem. Tirei meu filho, levei para a escola pública, a escola que eu trabalhava. Meu filho foi atendido pela sala de recursos, foi atendido pela equipe especializada.
E a gente elaborou uma adequação curricular para ele, que o processo de alfabetização dele demoraria mais uns 2 anos para frente, porque por conta do TEPAC, a consciência fonológica dele estava afetada. Então, por mais que ele soubesse cada uma das letras, o som para ele chegava atrasado, então ele não conseguia formar no mesmo tempo e no mesmo modo que todos os outros. E aí a gente fala, a educação pública, os índices estão lá embaixo, porque no 3º ano, os meninos ainda não estão alfabetizados. O meu foi convidado a se retirar da escola particular, porque se fossem lá fazer uma prova e avaliar os meninos, ele não entraria no número positivo para a escola, sabe? Aí ele vai para onde? Para a escola pública, para onde cai todo mundo. Porque lá na escola pública, ela tem que acolher todo mundo, o que tem dificuldade, o que tem transtorno, o que não aprende no mesmo tempo, no mesmo espaço. E é óbvio que o número não vai ser o mesmo. E aí, o que se diz hoje para a massa, para todo mundo? A educação pública está horrível, a nossa alfabetização é ruim. A conexão com a Abraham, que você falou, e o Paulo Freire, ele chegou quebrando... Chamou ele de voodoo. Foi um voodoo na educação. É consenso entre todos os professores a pedagogia de Paulo Freire? Na minha experiência, sim. Né? A grande maioria dos professores que eu já conheci, inclusive o currículo adotado na Secretaria de Estado de Educação, que é o Currículo em Movimento, ele é baseado a partir dessa perspectiva histórico-crítica, né? Dessa pedagogia mais significativa e que reconhece o fator social da comunidade. Não só do histórico do Brasil, assim, né? Entendendo a nossa realidade Brasil, mas entendendo a realidade, inclusive, da própria comunidade, ali, de onde aquela criança está inserida. Então, por exemplo, quando eu trabalhei naquela escola que eu estava falando para você antes, né? Que a gente atendia quase que 100% meninos de abrigo e de uma comunidade extremamente violenta, que eram muitos traficantes ali naquela região. Às vezes a gente chegava, tinha que parar o carro quilômetros longe da escola, porque a quadra toda estava fechada, cercada pela polícia. Adianta eu querer chamar, sei lá, uma orquestra sinfônica, sei lá, alguma coisa para esses meninos? Vai ser atrativo para um projeto transversal ali na escola, fazer um trabalho com os meninos cultural, uma feira do livro com os meninos? Eu tenho que trazer para a feira do livro, eu tenho que trazer para a feira de ciências coisas que tenham a ver, que sejam significativas para eles dentro da comunidade. Então, às vezes, as pessoas acham que é porque que é isso, né? A educação vai ser um formato, 2 mais 2 são 4, mas nunca vai ser. O mesmo projeto das escolas do Nordeste, eu não posso adotar aqui, de forma transversal, aqui em Brasília, na comunidade que eu trabalhei lá no Sol Nascente. Ou nas escolas de Santa Catarina, ou do Pará, entendeu? A educação e a forma de se fazer educação, ela precisa reconhecer onde ela está inserida. E o que a gente a gente, enquanto professor, percebe, né, nesse formato bolsonarista é que ele quer colocar tudo numa conta só e estipular por números e não sabe. E as pessoas que deveriam assessorá-lo nesse sentido, não sei o que acontece, né? Que não sou eu que tenho que entender de política pública, teria que ser alguém que está ali do lado dele, mas as pessoas que ele colocou ali são pessoas que fomentam, que apoiam, que validam o discurso moral dele. Então, eu estou menos preocupado com o que de fato é educação, eu estou mais preocupado se vão falar que não vai ter ideologia de gênero na escola. Entendeu? É o que eu estou querendo te passar. Porque, na sua visão, o Paulo Freire é demonizado no meio da comunidade conservadora? Qual que é o fundamento filosófico, assim? Eu acho que tudo que, quando fala que é comunismo, né, e ele, como foi um comunista, uma pessoa que se colocou, que foi exilado daqui na época da ditadura militar, que era resistência, que vinha nesse formato mesmo de se opor aos formatos ideológicos de poder, okay, e de manutenção do poder, né, ele foi colocado dentro dessa coisa anticristã, né? E quando eu venho para essa coisa da fé, eu vou me desencontrar em alguns pontos. Assim como na minha questão de fé, eu me desencontro em alguns pontos.
Só que no ponto de educação, em formato de se fazer educação, eu, profissional de educação, e muitos outros, a gente se encontra porque a gente vê na nossa prática que o caminho é esse. Entendi. Ele era ateu, declaradamente? Declaradamente. E, assim, teve várias questões, né? Quando a gente vai tratar de tudo como é visto, assim, o comunismo também é muito demonizado, né? Acho que o todo é muito endemonizado. Mas eu acho que tem coisas também que, quando a gente fala de pessoas que estão situadas num contexto periférico e marginalizado, algumas coisas também encontram, sabe? Encontram fundamento. Dá para encontrar. Porque, assim, no exercício radical, né? É o que eu entendo. Vou te ouvindo e vou refletindo no radicalismo bolsonarista militarizado, que é o mesmo raciocínio ditadura militar, aquele período que descomunizar, nem existe essa palavra, né? A nação. Então, nada de bom pode vir de um comunista. Nem na arte, nem na educação, extirpe isso aí. Também não é privilégio só deles, né? Quando a esquerda chegou também num contra-ataque ideológico tão feroz, não, nada de bom tem ali. Uhum. E li pouco, inclusive comprei muita coisa recentemente do Paulo Freire, principalmente aquela do Pedagogia do Oprimido, né? Uhum. Para tentar avaliar. Eu não tenho esse problema, sabe? Amo, por exemplo, Freud, que dizem que é o laboratório para o marxismo cultural, né? Você pega Herbert Marcuse, por exemplo, em Eros e Civilização, que é uma das armas filosoficamente mais desconstrutivas da civilização ocidental, para mim, perigo ideológico muito grande. Eros e Civilização é a interpretação da psicanálise de Freud, né? Mas eu consigo comer um peixe e não engolir espinha, sabe? Sou nordestino, gostei, não gostei. Acabei de ler Psicologia das Massas, de Freud, acho fantástico. Uhum. Eu estou para escrever assim, o fenômeno, por exemplo, dos desigrejados, você poderia ser uma. Dentro do espectro de análise de Freud sobre a psicologia das massas, aí aplico, vou lendo e vendo já na igreja como ela se comporta, sabe? A graça comum de analisar o lado bom de Freud, sem valorizar o seu lado negativo, o seu lado mal, que existe, não só nele, existe em mim, em ti, em todos nós. Mas, tipo, cara, que sensacional. É isso aqui, ó, sabe? Esse líder religioso, né? Escroto, que não funciona, larápio, que reclama que o problema do mundo é o comunismo ou a família tradicional e a amantezinha, sabe? Aí eu consigo muito bem fazer esse exercício. Eu acho Nietzsche, Nietzsche, o anticristo, bababá. Quando eu li Gaia Ciência, onde ele declara a morte de Deus, né? Eu falei, meu Deus, eu li e saí mais crente, sabe? Eu li o anticristo e saí tão apaixonado, Ana, por Jesus, que eu consigo discordar, demonizar no que ele é um demônio. Sim. Morreu louco lá, 54 anos de idade, com cranco no cérebro, gritando que era o Messias, o Filho de Deus. Mas quando eu vejo eu vejo dor social. Deus está morto. Ele não encontrou Deus, não sabe onde Deus mora, não sabe qual é o endereço de Deus, do que ele está falando. Então, religiosos, pastores, Nietzsche, do tipo assim, ó, espiritualidade, santidade, gente, não é gueto, sabe? Não é fuga da realidade da vida. Tem como discordar e permanecer. Discordar, permanecer, cooperar, dialogar. E no que Paulo Freire é bom. Rejeito 80%, esses 20% é significativo, é funcional, é verdade o que esse cara está falando? É. Sabe, eu posso, como um conservador, dizer 80% eu acho que é mentira. Esses 20% eu achei fantástico e vamos desenvolver isso aqui, sabe? Mas o que crente não quer? Entender que quando Nietzsche, por exemplo, diz que Deus está morto, é a parte A.
A parte B é o corpo ainda não foi sepultado. Ou na versão clássica é o corpo permanece insepulto. Ou seja, ele não está falando de Deus. Está falando de nós. De todos nós. Do tipo assim, ó, Deus está morto nesse povo que afirma que ele está vivo. O corpo de Deus fede. A igreja é um trapo imundo socialmente falando. Ela não melhora o mundo. O pai dele era pastor, o avô era pastor. Parte da família dele é religiosa. Então o pai e o avô morreram ainda quando ele era criança. Não posso dizer que foi pela experiência dos pais, mas sempre foi alguém crítico, né? Odiado nos seus dias e talvez louvado como filósofo depois da morte. Mas olha um raciocínio simples. Sempre me ensinaram a ter medo de Nietzsche. Sabe? Sou crente há 20 e poucos anos. Né? Tipo, ó, é um demônio. Nem chegue perto da filosofia desse homem. Aí um dia eu pulei o muro gospel, sabe? Deixa eu ir ali na livraria para ver esse demônio do Nietzsche. E muitas coisas eu considero o cara um demônio mesmo. Mas o que é fantástico, sabe? Eu posso, cara, concordar 1% e ainda esse 1% ser verdadeiro. E reter, e é isso, a própria palavra, né? Não traz isso? Reter o que é bom? A gente reter o que é bom e a partir da posição social que a gente está. As pessoas às vezes acham assim, que é um saco. A mídia secular hoje colocou que lugar de fala é coisa de mimimi, é não sei o quê. Mas como você se localiza? Onde você está? Eu não tenho condições de vir aqui dialogar com você sobre fundamentos teológicos. Eu não tenho, porque eu realmente não conheço nada disso. O que eu conheço são as minhas formações cristãs de escola dominical. Como batista, eu sempre estava lá na escola dominical, domingo de manhã. É o que eu tenho. E as minhas experiências pessoais, íntimas com Deus. Eu não me sinto habilitada no meu lugar, na minha posição, para vir discutir sobre esse tema com você, porque eu não conheço. Então, o que eu acho que é afrontoso é quando as pessoas que não conhecem educação, que não vivem esse lugar, acham que colocam os professores todos numa panela só e colocam assim como que a maioria é anti-Bolsonaro, então não falem, não vamos tira o olhar daqui, vamos olhar para outras coisas, porque a maioria não pensa como nós. Não merece fala, o que eles trazem para a educação está horrível mesmo, a educação do Brasil não está boa, enfim, porque é isso que eu sinto, que eu percebo, e que também me dói muito. A gente teve uma paralisação recentemente, o sindicato paralisou, e eu postei uma foto minha na paralisação, lutando por várias coisas, inclusive, sim, questão salarial também, que eu acho que é justo. 7 anos que a gente está com toda essa inflação, nosso poder de compra muito mais reduzido, e porque a gente coloca muito do nosso dinheiro na escola, a gente coloca na hora de comprar o material, para produzir um material para o menino. Lá no centro, a gente precisa ampliar material para os meninos, a gente precisa plastificar material para os meninos, a gente precisa, às vezes, comprar mochila para o menino carregar as coisas. Então, quem faz isso, as pessoas não sabem. Mas muitas vezes é o professor. É o professor que teve que investir em equipamentos para conseguir dar aula. E aí, quando a gente vai para um movimento legítimo de luta, aí você vê as pessoas, uma pessoa mandou para mim, vocês acabaram de voltar a trabalhar e já quer parar de novo. Ou bando de gente que não tem o que fazer, sabe? Isso é muito doloroso, isso é muito ruim. E, ao mesmo tempo, eu também me coloquei contra o meu representante do sindicato, na nossa... Nem sei como é que vai ficar isso aí, né? Porque é bem polêmico, meu Deus. Mas eu falei para o meu representante do sindicato, no nosso movimento, todo mundo de camisa vermelha. E eu falei, peraí, gente, querendo ou não, a gente está passando uma mensagem aqui, né? Que eu acho que problematiza a nossa luta ainda mais. Ela é apenas política e ideológica ou, de fato, a gente está pensando em alunos, família e sociedade que vai além do escopo ideológico de análise de vida, né? Por mais que eu acredite que a maioria dos professores, ao se debruçarem filosoficamente na história da humanidade, se percebam mais à esquerda, a luta, ela não pode tomar essas cores porque ela é sobre a sociedade, né? Exato. E aí,
teve muita gente que foi contra a minha fala com o nosso representante no dia lá na escola, mas eu falei, gente, eu vou falar. Porque educar, eu estou gerando nos meus meninos autonomia de fala. Paulo Freire traz pedagogia da autonomia. De fala, de pensar. Eu preciso ser crítico, sim. Então, é para os meninos serem críticos em alguns contextos, em alguns padrões para eles impostos, e eu não posso ser crítica no meu próprio sindicato, porque eu acho que o formato que eles estão fazendo de colocar todo um mar de pessoas vermelho, eu tenho que achar ok, que tá muito bom. Então, é igual... então, tipo assim, é a incoerência que aparece sempre do lado de cá e do lado de lá, entendi. Anderson. Que a gente que tem que saber fazer o filtro. E saber se localizar muito bem onde a gente está. Porque senão a gente é quase que impelido a não olhar e você vai indo aqui no automático e fazendo como todo mundo faz. E aquele dia eu não fui de vermelho, fui de rosa. E aí teve colega que falou para mim, você não está com a cor do movimento. Eu falei, não, porque o meu movimento não tem cor. Meu movimento aqui é pela pauta. A pauta de ensino especial. O que estão fazendo com o ensino especial em Brasília? Outro dia eu me visto de vermelho, hoje não. Hoje não, porque eu não estou aqui por isso. Se eu tivesse lá por isso, tudo bem. Se eu tivesse em um movimento específico para isso, eu tive autonomia de estar lá, ok. Mas ali eu não estava por isso. Eu estava pela nossa questão, pela nossa pauta, por tudo que a gente estava levando ali em termo profissional, de categoria profissional. Então, é isso, assim. No resumo, é isso. Eu acho que a gente... professor, ele tem que levar para o estudante, ele tem que levar para o aluno que ele tem que ser crítico, que ele tem que entender a sociedade e que ele pode ser um agente transformador daquela realidade. Tanto do lado de cá, tanto o professor quanto o estudante. Todos nós fazemos escola. A escola não funciona quando a família não está presente, quando a família está pouco se lixando como está o rendimento do aluno, está pouco preocupada se o aluno foi banhado. Não é que o aluno que não está banhado a gente vai tratar diferente, mas ele se sente diferente. O organismo, a questão biológica dele, mentalmente, o cérebro não entendeu que agora ele ia para um outro momento, porque tudo isso é neurociência. Se você toma um banho, se você almoça, vai escovar o dente, sabe que vai para a escola, o seu cérebro já está funcionando para esse movimento, para aquilo acontecer. E a gente percebe isso. Às vezes, o menino que chega com fome, eu já peguei menino, pastor, que comeu comida do lixo e foi para a escola. O pai deu uma comida do lixo para ele comer. Meu Deus. E aí ele chegou lá na escola vomitando e passando mal, e eu tive que pegar o menino, levar para tomar um banho. A gente saiu perto, pegou uma roupinha para ele, pegou uma camiseta da escola, que a gente vende, mas aí a gente deu para o aluno. E a gente se comprometeu. Cada dia alguém da escola ia comprar o almoço e a janta daquele menino. E aí, foi nessa escola que eu te falei que eu passei, que eu recebi os meninos do abrigo. E ele... aí ele queria... começou a repetir de ano. Depois eu saí de lá. Ele não queria sair da escola. Porque era naquela escola que ele comia bem. Que ele tinha uma comida saudável. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho para estimular ele, que ele precisava romper, ele precisava sair daquela escola. Isso não vai estar no número. Isso não vai estar no índice. Entende? Como eu vejo, né? Como um cara conservador que é estimulado, né, pelo escopo filosófico que está a concluir sobre o professor o seguinte: vocês são uma casta, uma legião de demônios comunistas, todos banhados de vermelho, de ódio, de rancor, sabe-se lá o motivo. E Paulo Freire é o pai da seita de vocês. É um demônio, vocês estão tudo endemoniados. E eu olho com muita dor, né, essa análise. Nosso último bate-papo, quando eu estava lá no Mato Grosso caçando, né? A gente se falou, te mandei um áudio sobre também um podcast, você respondeu lá, estava chorando no mercado. Já ouvi umas 5 vezes aquele áudio. Do tipo, e uma das frases foi: obrigado, eu me sinto respeitada não como mulher apenas. Me sinto respeitada como professora, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está tão ainda longe, né, de viver uma sociedade ideal que nos inspire isso, assim. Talvez no meu tempo de
pré-escolar, fundamental, não consegui ver e perceber, mas para mim hoje é claro, aos 41 anos, a educação é um messias social, né? Se Jesus nos salva espiritualmente, a educação tem o privilégio de nos salvar socialmente falando. Sim. Né? E um anseio, né? De ver pessoas coerentes e disponíveis. Eu acho que a coerência vem da disponibilidade. Uma extrema esquerda dizer, vamos conversar. Uma extrema direita dizer, vamos conversar. E a gente chega no bem comum. Olha a treta que está rolando nos colégios cívicos aqui de Brasília. Militares e professores e alunos, foi exonerada a diretora, os alunos querendo ela de volta. Ontem um militar ameaçando bater num garoto de 14 anos, te quebro tua cara. E tudo isso, não digo que é só isso, mas tudo isso vem do quê? Talvez uma falta de mutualidade. O professor não compreende o militar porque já é um pressuposto e filosófico que nos separa. Esse militar não é um bom homem. E o militar olha para o professor como um demônio de vermelho. Maldito discípulo de Paulo Freire. Aí a criança, essa situação foi na estrutural, em condição periférica, violência, fome, talvez violência doméstica, talvez o pai preso, talvez a mãe agredida. Aí já vai para com uma predisposição hostil ao ambiente escolar. Aí fica essa tríade sabe? Porque, por exemplo, o garoto tinha 14 anos, peitou. Fiquei feliz, né? Porque ele peitou o policial lá. Então, pô, cai pra dentro pra ver e tal, não sei o quê, bababá, que é um instinto natural de sobrevivência pelo ecossistema. Se esse garoto com 14 anos não vai ser igual ao meu, porque se um agente policial abordar meu filho vai dizer, sim, senhor, eis-me aqui. Sim. Por todos os fatores que você falou, 4 refeições por dia, um pai, uma família estruturada, educação, tal, não sei o quê. Então, meu filho, aos 14 anos agora, ele não tem uma hostilidade à figura policial. Sim. Esse jovem da estrutural tem, por inúmeros fatores. Exatamente. Então, do tipo assim, por que a gente não pode demonizar toda a abordagem? Porque há uma análise ecossistêmica, do tipo assim, esse jovem de 14 anos está peitando o policial? Não, por que está peitando? Senta aqui, vamos dialogar. Essa é a grande questão. Não só, estou usando essa situação como exemplo, mas as pessoas não querem perceber a vida, o outro, as instituições, além dela mesma, sabe? Policial dá lá uma carteirada e quer um sim, senhor. É isso. Não é só... Não, calma aí, sabe? O professor também, sem dúvida, já vai partir desse pressuposto. É um militar, já sabe, um desgaste, um rolê. Aí assim, sem nenhum diálogo também, provavelmente se estabeleceu a possibilidade aí das escolas cívicas, do tipo assim, foi construído como? Dialogado com quem? Do tipo assim, não, é isso, bom! Aí você vai juntar, amigo, óleo e água num cenário de guerra ideológica. Você vai juntar professores indispostos ao militarismo, militares indispostos aos professores, num ambiente querendo que os dois juntos produzam um resultado para aquele aluno que já faz parte de um ecossistema extremamente complexo. É essa análise. Dentro da estrutural, sabe? A análise é essa, vai dar ruim. É uma bomba. Não teve uma consulta. A gente é regido pela Lei de Gestão Democrática. Então, os professores os diretores são eleitos, coordenadores da escola são eleitos. Tem todo esse processo de voz da comunidade escolar, dos grêmios estudantis. Não teve nada disso, não teve escuta, não teve, uma audiência pública sobre o tema. Não, vamos resolver assim. É o mesmo caso agora que a gente está tendo das violências físicas, né? Porque quando eu falo violência, eu gosto de ficar claro a violência física, porque tem a violência oculta, a violência estrutural, a violência moral, a violência psicológica. Mas essas violências físicas que estão acontecendo nos ambientes, principalmente nos CEFs, né? Centro de Ensino Fundamental. E, a princípio, as pessoas leigas acham, por que não militariza também todas logo? Já que funcionou. Só que não funcionou. Foi uma bomba, foi uma coisa que não teve conversa, não teve diálogo. Foi uma decisão autoritária, sim, do governo. Vamos colocar, porque é uma forma de resolver. E talvez
sendo bem sincera, talvez até resolveria em algum ponto, mas se tivesse sido o formato do como vai acontecer fosse diferente, tivesse tido essa sensibilização, essa escuta, essa conversa, de que forma, por quanto tempo, sabe? Uma validação de quem já está nessa escola. Qual o resultado final? Porque, por exemplo, tá uma visão leiga, né? Nem entrei. Desonesto ter uma visão ampla e uma opinião definitiva sobre. É também, de alguma maneira, a tentativa de parar na força o que não foi parado até agora. Do tipo assim, os jovens estão violentos no ambiente escolar. Não, então militariza, quero ver se eles vão peitar policiais e militares. E não é só isso, sabe? Ele pode até não peitar, mas ele pode se revoltar muito mais. E a educação ser ainda mais desestimulante para ele. Menos significativa ainda do que já é. E aí a gente pode até ter lá vários alunos que se adequaram a isso expressamente ali no formato. Mas que lá dentro eles não aceitam, se revoltam mais. E aquele espaço que era deles deixa de ser e vai tendo mais evasão. E é algo que a gente... Até no ensino especial a gente está tendo evasão. Você imagina no ensino regular. Ana, estourou nosso horário. Eu posso ler aqui o nosso dezembro? Por favor. Vai lá. Para mim é significativo, sabe? E, sei lá, tenho que revisitar como processo de humanização. Tipo assim, o mundo é mais que o nosso gueto, né? Tão básico, tão óbvio. E isso aqui, nosso início, me impactou como há 7 anos atrás. O Motirô, que é o nosso principal e mais frutífero projeto social, começou no Sol Nascente, dentro de uma escola lá, a gente servindo os professores, diretores e alunos. E eu estava pregando em Ponta Grossa, Paraná, e a diretora toda assim, né? Pé atrás, ninguém ajuda a escola de graça. Você é político? Não. Você quer que o povo vá para a igreja? Que você é pastor? Não. Eu só quero ajudar você. O que a escola precisa? Qual a contrapartida? Eu falei, nenhuma. Desarma, calma. Não, eu quero uma contrapartida. Eu vou te ajudar no que você precisar e eu quero que você me dê seus piores alunos em qualquer contexto. Ela olhou, deve pensar que bicho louco, né? Aí eu estava pregando lá, ela me mandou uma lista de 21 alunos. Aluno tal precisa de tênis, vai descalço para a escola. Aluno tal precisa de mochila porque leva material em sacola plástica. Aluno tal precisa comer porque já desmaiou mais de 3 vezes em sala de aula e o SAMU teve que levar uma vez. Aí eu estava antes de pregar, sabe? Lendo a lista e chorando e pensando nos meus meninos, dizendo, meu Deus do céu, Distrito Federal. É Distrito Federal, não é minha Maceió, sabe? Brasília aqui, ó. Distrito Federal, como assim? O menino vai descalço? Como assim o menino não tem mochila? Como assim o menino desmaiou em sala de aula, velho? E às vezes vai para a escola não porque quer aprender, mas como você falou, é a única refeição do dia. Eu fiquei tão atordoado que eu voltei para Brasília, para a igreja, com medo danado, mas um radicalismo interior tão grande, dizendo, eu fecho a igreja se a igreja não responder. Cheguei e falei para a igreja, olha isso aqui, gente, Distrito Federal. Se vocês não me ajudarem, não voltem domingo. Eu vou fechar a igreja. Isso aqui é uma violência sem... Eu falei o seguinte, se for fazer, não faz como você faz bazar. Que você traz até roupa íntima furada. Que você usou 10 anos, você traz aqui. Eu quero que você faça por esses meninos o que você faz para os filhos de vocês. A marca que o filho de vocês usa, vocês devem usar. E me surpreendi, né? E ainda tinha a cirurgia da Yasmin. Hoje já deve ser maior de idade, essa moça. Mas ela tinha inflamações nas amígdalas, amidalite. Ela tinha como se fossem 2 bolas, né, de gigantescas aqui no fim da arcada dentária.
que dava um rosto acavalado, que ela não conseguia fechar a boca, o céu da boca afunda, o rosto acavala, uma dor de cabeça infernal, não fecha a boca, não consegue se concentrar, não respira bem, então não dormia bem, não aprendia nada. E 7 anos na fila do SUS para cirurgia e nada. Meu Deus. Aí eu pesquisei, quanta cirurgia? 7.000. Aí eu falei, igreja, de verdade, eu não estou blefando. Eu acho que esse é o motivo da nossa existência. Se não for fazer nada, volta não domingo, por favor. Fechemos as portas. Eu me surpreendi. Que assim, ó, fizeram, sabe, o tênis que o filho usava, o Nike, a mochila topper, sabe? E a gente conseguiu 15.000 na época para Yasmin. Pagou a cirurgia de sobrar dinheiro, a mãe não tinha dente, a gente implantou dente na mãe dela, sabe? E o mais surreal do dia da entrega, os professores assim, ó, o que tá rolando, meu Deus? Que hora vem a pegadinha do malandro, sabe? Que horas vem um político? Olá, sabe? Vota em mim. Que horas que vai acontecer aqui o que a gente sabe que acontece na maioria das situações? Tinha um professor cético, homossexual, resistente, muito contra a igreja de pastor. Aí ele foi fazer um texto, eu lembro, no Facebook, falou as 2 figuras que eu mais odeio no mundo, igreja e pastor. Me ressignificou. Eu jamais achei que eu veria algo assim. Simples, né? Mas o que chocou a gente no dia foi que o menino ganhou uma mochila Nike, o menino ganhou um tênis de marca, o menino ganhou roupa e perguntou, essa cesta é minha? É. Ele deixou tudo e saiu correndo com a cesta. Ei, seu tênis, sua mochila. Depois eu pego. Para onde você está indo? Tem 6 dias que minha avó não come. Aí isso aqui, você falou bem assim, eu vou testar esse bolsomínio para ver se ele tem coração. A reação, eu acho que no meio disso tudo aqui, você falou órfãos da Covid. Aí eu já vou ouvindo, sabe? Porque o problema social é orfandade, pô. O problema social é família. O problema social é abandono parental, sabe? Do homem. A mulher não pode, aspas, abandonar a família, né? É. O B.O. é dela. O cara faz o que ele quiser e a bomba estoura do lado dela. Aí tu mandou, deixa eu ver, 8 de dezembro. Boa tarde, pastor Anderson. Muitos alunos perderam familiares durante a pandemia e estão em condições de alta vulnerabilidade. A escola está tentando fazer uma ceia de Natal para nossos alunos. O que puder nos ajudar será de grande valor para a gente. Faremos o evento com fé em Deus, sexta-feira, dia 10. Obrigado. Aí, oi, mano, de quanto precisam? Precisam de voluntários? Precisamos de pelo menos R$1.000, pastor. Temos 385 alunos para participar dessa ceia e até agora só conseguimos arrecadar entre os colegas R$114. Estou desesperada para conseguir fazer essa ceia para todos eles, porque não adianta fazer só para precoce e não fazer para os deficientes físicos, sabe? O que puder nos ajudar, nossa escola será sempre muito grata. Precisa de voluntários? Não, obrigado, mas não. Temos professores que trabalham no dia. Menos gente é até melhor, para todos conseguirem comer. Olha a preocupação. Aí eu falei, tá bom, manda o Pix. Aí você mandou. Aí a gente faz o recibo para você. E também, se quiser tirar foto com os alunos da escola, serão bem-vindos. Aí eu mandei o Pix, acho que tá aqui ainda o comprovante. Mandei R$1.500. Deus abençoe esse dia. Mande um abraço para todos. Estou de viagem, não vou poder participar. Só retorno dia 16. Pastor Flávio passa por aí, pode ser? Aí você, meu Deus, eu não acredito. Estou sem palavras. Vem aqui para conhecer a gente. Pode ser? Vou gravar um vídeo dos alunos em agradecimento. Aí acho que mandou o áudio, tá por aqui. Nossa. Olha, pastor, eu tô em choque. Eu tava muito desesperada aqui pra conseguir levantar esse dinheiro. Aí eu peguei e pedi pra meu marido que eu ia fazer essa ceia de qualquer jeito pra esses meninos.
Meu Deus. Esse- É sempre esse chorando áudio- esses áudios pra ele. Olha, pastor, eu tô em choque. Em choque. Porque eu tava muito desesperada aqui pra conseguir levantar esse dinheiro. Eu ia ter que pedir o cartão do meu marido, que eu ia fazer essa ceia de qualquer jeito pra esses meninos. Ai, e assim, o Senhor salvou o Natal deles, ajudou com que essa ceia acontecesse, fez com que essa ceia acontecesse. Se não fosse a sua ajuda, seria muito difícil pra gente. Então, muito obrigada em nome de todos os nossos alunos da precoce, da deficiência intelectual, da deficiência múltipla. Nós queremos agradecer, sabe? Se alguém da sua equipe quiser vir filmar no dia, eles agradecendo com um pouco mais assim de tecnologia, vai ser um prazer pra gente. Vai ser um prazer enorme. Nossa, muito obrigada. Aí depois você mandou outro dizendo, meu Deus, tanta gente já passou por aqui. Mas Não, e sabe foi o que um mexeu? No outro áudio você falou assim, ó. É tão pontual essa questão da ceia do Natal que alguns pais ficam na porta para ver se vai sobrar comida. Isso que eu ia falar. Aí assim, mesmo sendo um bolsonarista, né, ouvindo você dizendo, pastor, parte de nós é contrária porque a postura, a fala, a abordagem, a truculência da imposição de um militarismo educacional prejudica a gente aqui no chão da vida, sabe? Mexe demais comigo. Mexeu demais comigo, né? Me leva a um lugar de reflexão, de honestidade. Porque, como eu sempre digo, concordante em muita coisa, discordante da maioria dos bolsonaristas. Olha que interessante. Há uma desumanidade natural, sabe? Nesse conservadorismo. Que não consegue nem participar, talvez, e nem chorar numa realidade como essa. Eu vi órfãos da Covid, tá louco. Sabe, vai lá no meu coração e me revira, né? Me remexe, assim. Então, para fazer minhas últimas considerações, eu só queria ver, não apenas um DF, né? Eu não sei se é possível, por causa do pecado do coração humano, sabe? Todo mundo no fim quer o seu. Igual, por exemplo, não é nenhuma maldade da sua parte, do tipo assim, ó, se quiser vir aqui fazer uma foto ou um vídeo, porque do tipo assim, qual é o protocolo? Cara, mesmo que aparentemente alguém faça alguma coisa, no fundo todo mundo quer ganhar. Tipo assim, ó, me permita, se eu tô analisando direito, vem fazer teu marketing, porque talvez tu não tá nem querendo, talvez, lá na dúvida profunda do teu coração, talvez esse cara nem esteja fazendo de verdade o que está fazendo. Talvez ele ame depois dizer que fez. Talvez ele ame a foto. Então, você está grato ao mesmo tempo que a dor do chão da vida é tão real que do tipo assim, meus meninos vão comer. Mas tipo assim, ó, toma o que te alimenta, alimenta o teu ego, faz tua foto, faz teu vídeo, sabe? Então, do tipo, é o que eu sempre digo lá na igreja. A gente ama de fato o que a gente está fazendo e servindo pessoas, ou a gente ama ser visto amando pessoas? Tipo assim, ó, dói aquela situação que a gente foi desse projeto da reforma da casa lá de das suas alunas. Aquilo mexe, aquilo dói. Cadê o homem, né, dessa casa? Cadê o pai dessa moça? Cadê o pai dessas crianças? Então, a crítica que eu faço ao meu povo, conservador, evangélico, ou os pastores, meu Deus, 7 de setembro, nosso presidente, os pastores, os líderes conservadores movimentaram o Brasil. E eu acho que a frustração deles com o Bolsonaro é que eu acho, suspeito, que eles queriam um dia 8 banhado de sangue. Eu acho que muitos deles queriam, de fato, a invasão do STF, sabe? Sim. Jogar literalmente os ministros na lata do lixo, ou uma pancadaria, uma tomada militar de poder, Mas sabe o que mexe profundamente comigo
E se a gente mobilizasse um 7 de setembro em protesto à pobreza, Exato. à fome? Do tipo assim, ó, vamos fazer um protesto nacional, mutirão em todos os sinos de ensino especial dessa nação. Sim. Tipo assim, ó, vamos ouvir antes de achar que a gente está servindo. Como que eu posso te servir se eu não te ouvir? Porque eu te servir sem te ouvir é só a expressão vaidosa do que eu acho que é correto, do que a pessoa precisa, sabe? Então, assim, ó, como eu gostaria de ver. Não sei se eu vou ver, não sei se tem que ser assim mesmo. Cada dia o mundo mais desgraçado. Como diz a Bíblia, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Então, quem ama, ame mais. Quem odeia, odeie mais. Profecia bíblica se cumpre e Jesus volta e acaba com essa dor, sabe? Vou enxugar dos seus olhos. Ou não. Conversas como essa, acredito que se 10 mil pessoas nos ouvirem e sem entenderem, a missão está cumprida. O mundo pode não mudar, mas o mundo de alguém vai, porque essas pessoas vão mudar. Assim como a minha mudança muda o mundo de alguém, a tua mudança muda o mundo de outra pessoa, e ali a gente vai. Eu tenho essa utopia, não sei se é possível, sabe? Um mundo melhor, porque para um pilantra que desistiu, tem 1000 pilantras para entrar na fila. Para um corrupto, para um desumano, quando ele para de fazer o que ele faz, tem 1000 pessoas querendo fazer o que ele fazia, sabe? E não tá nem aí para ninguém. Não tá nem aí onde essa corda quebra, sabe? Quem paga essa conta? Quem vai ter que lidar com essa dor, com esse dano, e por aí vai. É isso. Eu quero só agradecer de novo. De verdade, pastor Anderson. Eu venho mesmo muito fragilizada, assim, dessas questões de não poder falar, de não poder... Eu perdi amigos, sabe? Eu perdi amigos, pessoas muito queridas, pessoas... me excluíram. Eu fui muito excluída pelas pessoas que eu amo, e me dói que a maioria são os cristãos, meus amigos cristãos. Assim, eu tenho recuperado as pessoas, algumas relações, porque acho que também tenho minha culpa, não vou me vitimizar, porque também tive a minha culpa. Eu fui daquelas que no começo falava esse bando de gado, sabe? E depois eu mesmo refleti que não é esse o caminho, nem daqui nem de lá. O caminho que a gente pode tentar trilhar é de respeito à sua opinião, à minha opinião. Sabe, eu posso achar o Flamengo o melhor time do mundo, mas eu não posso dizer, por exemplo, que a educação está com níveis altíssimos de qualidade no nosso país. Então, assim, ou falar que estão sem estar. Uma coisa é minha opinião sobre a vida, outra coisa é minha opinião sobre dados, sobre o que eu vivo, sobre o chão que eu conheço. E eu hoje poder conversar com você abrir e falar assim, Ana, eu quero te ouvir, foi remédio, foi cura, foi graça, foi favor de Deus para mim. Muitas vezes eu perguntei para o Senhor, falei, Senhor, por que eu não posso ser ouvida? Por que eu não posso por que eu não posso ser evangélica? Por que eu não posso ser cristã? Por que eu não posso te amar e não concordar com esse homem que está aí, não concordar com isso? Por quê? E quantas vezes eu falei, Deus, então tira isso do meu coração, me faz ver o lado bom, me ajuda. Só que nunca aconteceu. Então, hoje eu estar aqui, eu consigo entender que não é sobre Deus, sabe? É sobre a nossa humanidade, sobre a minha falta de humanidade, de olhar na perspectiva do outro, e a falta do outro de olhar na minha perspectiva. Está muito mais relacionado à nossa deficiência humana, à nossa precariedade humana. Não tem nada isso que aconteceu comigo e que aconteceu comigo de forma passiva e ativa, que eu também fiz. Não tem nada a ver sobre Deus. Tem a ver sobre a nossa fragilidade. Que nos leva, né? Acho que mesmo ao se esforçar, não conseguir ver beleza e verdade na filosofia do outro, só entender que o outro é ser humano já bastaria, sabe? Tem um ser humano ali. Então, odeio presidente Bolsonaro, mas existe o Bolsonaro.
odeio o ex-presidente Lula como encargo. Eu lembro, acho que foi o neto dele que morreu na época. Postei minha solidariedade. Você tá louco, você tem que ver. Traidor, entendeu? Tipo assim, ó, caramba. Ou me solidarizei com a morte da esposa. Não pode. Tem um político bolsonarista que falou: projeto de inimigo não tem nada de bom, então não tem análise, é inimigo, acabou, sabe? Então eu acho que falta essa reflexão de que a dor é tão grande. O conservador acha que militarizar o mundo mata o inimigo da vida, que é o comunismo. É a ilusão, né? Uhum. E o cara de esquerda, que só se torna radical por causa de um dano emocional. Eu fiz essa análise com todas as feministas que cruzaram minha vida. Isso aqui não é uma análise nacional ou mundial, né? Não tenho esse poder, não sou um órgão de análise estatística, mas eu posso gerar uma análise estatística da minha experiência. Todas as feministas que transitaram na minha vida, quase nenhuma é feminista no aspecto político, até porque não tem bibliografia. Ao ponto que uma delas confundiu Simone de Beauvoir com Nina Simone. Foi discutir comigo e eu falei, caramba. Aí eu tive compaixão dizendo, não, calma. Não precisamos nos aprofundar, porque a gente não tem elemento teórico. Assim, ó. Não depreciei, não. Mas eu falei bem assim, não tem como a gente prosseguir. Você não sabe quem é a Nina Simone? Você não sabe que... Não. Tranquilo. Porque a dor dela é tão real pelo homem que viu ou o homem que não viu, sabe? O pai, o marido, o namorado, o irmão, ou a análise da vida, que ela chega a declarar-se publicamente feminista não porque entendeu aspecto político ou filosófico. Eu chamo de feminismo emocional. Que quer se revoltar. Então, as minorias, na minha análise generosa, tá? Sou discordante. Na minha análise generosa, o que coroa é uma dor. Então, não há didática na minoria, no seu requerimento social de direito. Ela já não é mais didática. Ela é incendiadora. Puf, vamos quebrar, vamos destruir e tal. Aí, por exemplo, amor. Minoria prega amor. Mas não inclui a figura do Bolsonaro nesses possibilidade de amor. Ao ponto que prega amor e deseja a morte dele. Muitos radicais. Aí eu falo, você percebeu que não é amor? Percebeu que é dor, egoísmo, fanatismo, desespero? Porque se amor é amor. Se amor é como Martin Luther King. Malcolm X dizendo que o branco era demônio, e Martin Luther King, na sua generosidade, por causa da fé, olha que vantagem o povo da fé tem. Pode ser de direita, de esquerda, coroado pelo evangelho. Martin Luther King disse, em outras palavras, né, parafraseando ele, cuidado com o radicalismo na pauta da nossa luta por dignidade ao povo negro, porque o maior e o melhor ativista que a gente possa ter para a nossa causa seja um branco consagrado a Deus. Tá louco. Isso é generosidade, é sofisticação, sabe? Social, intelectual. Por isso que foi um homem espetacular e fez o que fez como pacifista. E eu encerro usando o exemplo dos dois. Quer você seja radical do amor ou do protesto, vai levar bala do mesmo jeito. Sabe? Martin Luther King pacífico, uma bala precisou parar. Malcolm X radical, uma bala precisou parar. Então, quer a gente vá pelo amor, quer a gente vá pelo profetismo ou pelo protesto, encarou o sistema. Encarou o sistema, você vira um alvo. E não é esse o caminho. Eu acho que a gente tem que refinar, equalizar. Equalizou, acho que a gente tem uma bala melhor. Eu vejo muito isso no meu público. Inicialmente, de maneira totalitária, bolsonarista, mas eu ensinei tão bem
os meus seguidores virtuais e discípulos presenciais que eles me cobram porque continuo bolsonarista. Entenderam tanto minha proposta de vida, minha proposta social, minha proposta familiar, meu coração, que eles falaram: eu continuo respeitando quando o Senhor diz que é bolsonarista por contenção. Mas não tem mesmo uma outra possibilidade, tanto que eles receberam, saíram do radicalismo, entenderam e entenderam mais, sabe? Podemos ser morais na nossa pauta, mas ela é só o inicial. Tem a mulher ali sendo agredida, tem um homem ali sendo injustiçado, tem a criança ali passando fome, tem a mãe do autista querendo tirar a vida porque está sozinha, desesperada e desempregada. Aquele doutor, na audiência da OAB que a gente foi, falando que de 30% a 40% das famílias em diagnóstico, né, em qualquer atipicidade, empobrece. 40% a 30% das famílias. Então, a nação carece só de liderança. As pessoas estão sedentas. Olha só, o tanto que você evoluiu e o tanto que eu evoluí num diálogo de 6 meses. Muito. Sabe? É isso. Isso é liderança. Essa é a liderança ausente, do tipo, onde eu te respeito, onde discordamos, onde permanecemos e onde frutificamos. Acabou. Aí, por exemplo, o teu progressismo coloca em dúvida meu conservadorismo não canalha te coloca em crise sobre o teu progressismo. Opa, oxi, sabe? é uma pancadaria de amor e ódio. Mas tipo, é mesmo. o que está acontecendo, sabe? E é isso que a nação carece. De liderança coesa, coerente. Olha, o que eu digo e o que eu vivo é a mesma coisa, sabe? É a minha ideologia, ou a minha filosofia, ou a minha teologia tem coração. Então, eu consigo, diante de Deus, que eu não estou mentindo. Eu, se fosse um político, conseguiria sentar com Marcelo Freixo, que respeito, por incrível que pareça. Bom. Acho honesto no que lhe cabe, verdadeiro no que lhe cabe, coerente no que lhe cabe, e do tipo assim, apoiaria um projeto desse cara se fosse coerente publicamente? Certeza. Que massa. Certeza absoluta, sabe? Sei lá, o mundo tá pobre, sabe? De amor, de entendimento, de possibilidades, que a gente só quer se matar. Lula livre, mata. Bolsonarista, mata, sabe? E não é sobre eles. Eu acho, deixa eu encerrar de verdade, que as pessoas em suas orfandades se sentem representadas pelo radicalismo. Os bolsominions são órfãos. Encontraram no Bolsonaro a validação do ódio. Uhum. Encontraram no Bolsonaro uma santificação à canalice. CPF cancelado, agora eu posso falar isso sem culpa, que eu quero bandido morto. É isso. E o oposto também é verdade. O Lula pode ser e é para muitos a representação da orfandade. Então as pessoas não amam Lula e Bolsonaro. As pessoas estão amando a projeção pública deles mesmos. Bolsonaro ou Lula representa meu suposto melhor e o meu pior. E também o ódio, né? E também Freud o ódio. fala o quanto tem de você no outro que você odeia. Né? É uma reflexão que até eu fiz também sobre isso. Por que eu tenho tanta resistência? O quanto que eu vejo, o quanto de mim que eu repulso tem naquela pessoa. Então é isso, a gente refletir mesmo. Vai ter que ter o segundo tempo, viu? Massa demais. Não zeramos os assuntos. Não. Obrigado, minha irmã, por esse dia fantástico. Meu irmão. Bom demais. Acredito que vai ser significativo e agregador para muita gente. E eu quero botar o tema logo de cara, polêmico, assim, sabe? Eita, ferro. Então se prepara, porque antes do povo ouvir, o povo critica. Então só vai nos entender se ouvir o podcast inteiro. Mas pode ter certeza que só a chamada... Que é isso? Você deu voz para uma cristã de esquerda. Meu Deus. Mas Deus é bom. Mas tô tranquila, tô curada. Tô com o coração curado.
Que Deus abençoe vocês, que esse nosso episódio possa ser agregador na sua vida e que você possa se ver livre dos fanatismos ao concluir esse episódio, tá bom? Deus abençoe tua casa. A gente se vê no nosso próximo episódio. Deus abençoe.